Reflexão do dia 8 de janeiro de 2023. Batismo do Senhor, festas, segunda-feira, cor litúrgica, branco. Santo do dia, São Severino, século V, Roma. Ó Deus, nosso Pai, nós te pedimos que, mediante teu Espírito Santo, nos concedeis o dom do discernimento para percebermos o sinal do teu amor e da tua ação na história humana, e que, exemplo de São Severino, sejamos capazes de exercer a solidariedade para com todos os homens, sem levar em consideração raça, cultura, religião. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Isaías 42, de 1 a 7. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito. Nele se compraz a minha alma, pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta voz, nem se faz ouvir pelas ruas com imposição, mas quebra uma cana rachada. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda se fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei, eu te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirares os cativos da prisão, livrares do cárceres os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós temos aí um texto que fala exatamente do batismo do Senhor, como nos mostra e nos pede a liturgia de hoje, batismo do Senhor Jesus. Então nós temos desde Isaías 42, falando deste momento que o Senhor é que chama: eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma, pus o meu espírito nele, sobre ele, né? Ele promoverá a justiça. Também fala daquele que é batizado, daquele que não tem por objetivo julgar, não quebra uma cana rachada, ou seja, aquele que está na dúvida, aquele que se sente ainda sem elementos para fazer uma opção sincera no Senhor, né? Nem apaga um pavio que ainda fumega, ou aquele que tem ainda fé herdada pelos seus pais, avós, mas que anda na dúvida. Então é um tempo de misericórdia, é isso que o Senhor está falando em Isaías 42. O Senhor que veio quando Jesus nasceu, no dia que o anjo anunciou a Maria que ela nasceria dela o Senhor Jesus, começa aí o fim dos tempos. Nós sabemos disso. Então, o fim dos tempos, tudo foi consumado ali na morte do Senhor Jesus e ressurreição do Senhor. Então, nós estamos vivendo um tempo de misericórdia, onde o Senhor está disponível, Deus se deixa encontrar. É isso que Isaías está falando. O julgamento acontece no julgamento final, na volta do Senhor Jesus, ou mesmo no dia da nossa morte, né? Agora nós estamos vivendo um tempo de misericórdia, e nesse tempo de misericórdia é um tempo que nos foi dado para realmente vivermos uma conversão sincera, buscando Jesus nas nossas vidas. Porque veja lá o que está escrito no versículo 6 e 7. Eu, Senhor, te chamei para a justiça. Então também haverá um tempo de justiça. Eu te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos. Somos nós. Abrir os nossos olhos para o verdadeiro objetivo da vida, que é glorificar, que é amar o Senhor Jesus, que é viver eternamente, passar esse tempo
que nós estamos na Terra ou encarnados para vivermos conscientemente o que nós somos chamados desde toda a eternidade a sermos. Vivemos eternamente com o Senhor Jesus. Livrar do cárceres os que estão nas trevas. Então queremos entregar a nossa vida ao Senhor, pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre nós para que possamos viver a vida como ela realmente é, né? Na certeza de que um dia ressuscitaremos e viveremos no Senhor. Amém. Salmo. O salmo de hoje está no Salmo 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome, para que o Senhor seja glorificado sempre. O que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que ouçamos a voz do Senhor no nosso coração, que o apelo de Deus se concretize, né, na nossa salvação. É isso que pede o responsório de hoje no Salmo 28, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Segunda leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, de 34 a 38. Naquele momento em que Pedro realiza o batismo de Cornélio. Cornélio é um pagão, né, mas o Espírito Santo desceu sobre ele e sobre os seus. E Pedro entendeu naquele momento que o Espírito Santo é para todos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre pessoas. E realmente Deus não faz. Deus faz distinção de pecado, entendeu? Agora, a pessoa, o indivíduo, o Senhor está sempre disposto a acolher. O Senhor não tem como acolher o pecado. O pecador, sim. O pecador, sempre. O Senhor está disposto a acolher. Mas vá e não peques mais, né? A sua fé te salvou. Então, a pessoa é acolhida sempre no Senhor. Mas temos que ficar livre do pecado, temos que rejeitar, renunciar à forma de pecado, que são tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Então Pedro está tendo ali, testemunhando que o Senhor e o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, sobre os seus amigos e família, e eles começaram a glorificar a Deus, a falar em outras línguas, a glorificar a Deus em espírito. Então, ali realmente Pedro tem essa conclusão. De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica justiça, qualquer que seja a nação que o pertence. Então, quem teme a Deus, Deus o acolhe, lógico. Agora, se minha prática de pecado é agressiva a Deus, se eu desrespeito o mandamento do Senhor, e se eu torno público o meu pecado e faço com que outras pessoas ainda cometam esse pecado pelo meu testemunho de pecado, eu me torno um inimigo de Deus. Eu vou servir exatamente a Satanás, o demônio, contra Deus. Então, como é que eu quero de Deus justiça se eu quero briga com ele, né? Como é que eu quero de Deus justiça se eu não temo ao Senhor e não pratico a sua justiça? Não, mas aquele que teme ao Senhor, mesmo em pecado, mesmo em condição pecadora, ele teme ao Senhor e pratica a justiça, ele então é acolhido pelo Senhor. É isso que Pedro nos fala. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus Nazaré foi ungido por Deus, como Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam demoniados ou dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então ainda temos muitos entre nós
que ainda estão dominados pelo demônio e têm a sua expressão de vida pelo pecado. Mas o Senhor está falando hoje que está disposto a nos amar, nos acolher. Mesmo em pecado, procure o Senhor. Deixa que o Senhor te livre dessa dominação do demônio sobre sua vida. É o Senhor que te liberta. O Senhor está disposto a te libertar. Ele fez isso lá na cruz, quando ele foi crucificado entre dois malfeitores. Aquele que chamou o Senhor e pediu perdão, aquele que clamou pelo nome de Jesus, foi liberto, foi salvo, né? Mesmo na prática do seu pecado, sendo condenado ali por um roubo, por ter prejudicado pessoas, mas se arrependeu no último tempo, no último final da sua vida e clamou pela proteção e louvor de Jesus Cristo, e o Senhor o atendeu. Então, nós também podemos agora renunciar toda forma de pecado em nossa vida e pedir agora: vinde, Senhor Jesus, transforme o meu ser, transforme minha alma, para que de fato eu possa te louvar e possa bendizer o teu nome. Amém. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 1, de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: que tempo é esse, o fim dos tempos? Naquele tempo, onde tudo se conduzia para a vinda do Senhor Jesus, João Batista pregava e dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. João Batista, então, batiza o Senhor Jesus. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de Deus, de toda a potencialidade de Deus, que se tornou homem, mas foi buscar o batismo de João Batista, justamente se sujeitando ao ordenamento, a tudo, a toda a lei que o Senhor colocou sobre a terra. Então, aquele que nos trouxe a lei, aquele que nos trouxe o mandamento, agora se sujeita à sua lei. Então, nos mostra que não está arcaico, não está velho, não. Os mandamentos estão em pleno vigor. O que tem que estar arcaico na nossa vida, o que tem que ser rejeitado em nossa vida, são os antigos pecados, principalmente os pecados hereditários. Nós temos que livrar a nossa comunidade, a nossa sociedade, desta mácula de pecado que nos afasta do Senhor. Ao contrário, devemos ser amigos de Deus, buscando a justiça e a prática dos seus mandamentos, para que seja glorificado o nome do Senhor Jesus em nossas vidas. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, né? Ter o comportamento nosso semelhante ao de Jesus. Agora, o nosso santo de hoje, São Severino, viveu na carne isso. Por quê? Diante de uma Europa que estava se convertendo ao Senhor, tem a invasão dos bárbaros, que vem com uma outra cultura, que vem com um desconhecimento total do Senhor Jesus, e querendo impor a sua forma de se socializar, né? Os bárbaros acabaram cometendo grandes injustiças na Europa, né? Os cristãos morriam por ser cristão. Nesse cenário de guerra, de invasão, de práticas do mal, práticas pecaminosas contra as práticas santas do Senhor, surge então São Severino para defender o cristianismo e apresentar aos bárbaros o Senhor Jesus. É assim que devemos fazer como igreja. É assim que devemos nos comportar diante da liturgia de hoje, que nos pede para sermos testemunhos do Senhor. Amém. Vivendo em nossa vida o batismo
né? Vivendo em nossa vida esse mesmo batismo. João Batista batizou Jesus, e o Espírito Santo veio sobre ele. E no nosso batismo também, quando recebemos da Santa Igreja, também recebemos o Espírito Santo em plenitude, em intensidade total, porque um fragmento do Espírito Santo é o Espírito Santo todo. Então, nós recebemos também esse Espírito Santo, que nós possamos praticar a justiça do Espírito e deixar o Espírito do Senhor falar e viver em nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Isso está em Coríntios, capítulo 9, 16. Ai de mim se eu não evangelizar. Assim falava Paulo, né? E nós também queremos viver essa realidade. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.